Queridas amigas e amigos, companheiras e companheiros, irmãs e irmãos da Rede Celebra, do Movimento de Trabalhadores Cristãos, das comunidades eclesiais de base, do Movimento de Adolescentes e Crianças, gente amiga do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, de Portugal e da Espanha. Terceiro domingo do tempo da Quaresma. Olá, gente querida, mais uma vez, juntos e juntas, para a gente vivenciar esse nosso momento de reflexão da Boa Nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. A gente sempre saúda você que está perto, que está longe, em outros países, em outras cidades, enfim, lembrando que isso é um momento produzido pelo Movimento de Trabalhadores Cristãos. Então, é sempre bom que a gente divulgue mais, curtindo, compartilhando. E quem quiser contribuir com essa TV, que tem outras atividades no decorrer de toda a semana, é só ver esse Pix que aí está. Isso não é uma condição para a gente curtir, compartilhar, divulgar e assistir os vídeos. É apenas uma forma de, quando a gente puder, se somar a esta campanha de organização da TV MTC. Denuncia o pecado deste povo, desta igreja, pois parecem me buscar e seguir os meus desejos. Sempre falam santidade, vem a mim para que os veja. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. Perguntais por que desprezo todas vossas penitências. É porque quando as fazeis, abafais a consciência. Só buscais vosso interesse e usais de violência. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. Penitência que me agrada serão vossas romarias, procissões, missas e cultos, confissões e cantorias. Se oprimis os pequeninos e espancais em pleno dia. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. Olá a todos e todas, eu sou Maristela Menezes, assistente social da saúde aqui de Recife, Pernambuco. E o evangelho que nós vamos refletir nesse domingo é o evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. A Páscoa dos judeus estava próxima. E Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Então Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Esparramou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui. Não transformem a casa do meu pai num mercado.
seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: o zelo pela tua casa me consome. Então os dirigentes dos judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os dirigentes dos judeus disseram: a construção deste templo demorou 46 anos e tu o levantarás em 3 dias? Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que ele fazia, muitos acreditaram no seu nome. Mas Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos. Ele não precisava de informações a respeito de ninguém, porque conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terceiro domingo da Quaresma. Terceira semana desse tempo de retiro, de olhar para as nossas comunidades e para as nossas vidas. Um tempo em que a palavra conversão é muito forte, mas conversão não de uma forma mágica, não como uma palavra mágica que transforma pessoas, mas conversão como mudança de consciência, como converter, verter de posição, mudar, trocar de caminho, optar por outro caminho. E isso a gente faz, evidentemente, nos nossos momentos da vida, nas nossas situações, mas a gente faz isso coletivamente também. Somos comunidades cristãs que vivem essa experiência de conversão coletivamente. Durante essa caminhada toda, a gente tem acompanhado aquilo que é forte para Jesus dentro da perspectiva de seu reino, de sua vontade. No primeiro domingo, aliás, já na quarta-feira de cinzas, só para a gente ir fazendo esse nosso caminho, na quarta-feira de cinzas, a gente entende que dentro da lógica cristã, dentro do movimento de Jesus, as coisas são totalmente diferentes. Não é o fogo que começa com tudo e termina em cinzas. A nossa caminhada começa na cinza, começa na finitude da nossa vida, começa nas singularidades, começam nos dramas existenciais, aquilo que é cinza, mas vai terminar num fogo novo, na ressurreição, na vontade de continuar com esse projeto. No sábado de Páscoa, que tem como sinal o fogo, o círio pascal. Então a gente não começa com o fogo, com o círio, e termina com as cinzas, como todas as tragédias humanas costumam dizer a gente que deve ser. A gente começa justamente diferente, com a fragilidade humana, com as cinzas, para chegar no fogo que renova, que gera, que cria. No primeiro domingo, a gente já entendeu que retiro e que deserto são esses que a gente precisa viver no tempo da Quaresma. É o deserto que faz a gente se deparar com os nossos dramas existenciais, com as nossas situações éticas, com aquilo que nos confronta, aquilo que a gente está chamando de tentações. Como é que a gente vence essas tentações pessoais para coletivamente construir o reino? Como é que a gente consegue fugir disso e construir, ou seja, mudar de caminho, verter? Como é que a gente consegue se converter a ponto de que essas tentações, que são constantes na nossa vida, elas podem ser vencidas para a gente pensar melhor num reino de todos e todas? No segundo domingo, a gente viu que, mesmo diante dos desertos de nossas vidas, mesmo diante das várias fragilidades, mesmo diante dos conflitos, confrontos, a gente precisa ter sonho, utopia, saber que isso é uma caminhada que tem meta, saber isso é uma caminhada que tem estrada, que tem largada, mas tem chegada. Por isso a transfiguração
nos dá esse gosto de sempre lembrar qual é o sonho maior de Deus para a gente, que é uma humanidade transfigurada. Rostos sofridos, doentes, violentados, muitas vezes mortos, como de várias crianças que a gente vem vendo nos últimos meses em várias guerras. O tema, a boa nova da transfiguração, ajuda a gente a continuar lutando por paz, para a gente ver esses rostos transfigurados. É o sonho da gente, ver o rosto de cada trabalhador, de cada trabalhadora transfigurada. E é por isso que a gente caminha. Então, de vez em quando, a gente parar, mesmo em meio a tantas situações difíceis, para lembrar, olha, a gente tem uma meta, a gente tem um sonho, e o sonho é ver a humanidade transfigurada, é sempre bom para calibrar a nossa caminhada. Isso Jesus fez com a gente domingo passado. Então, se a gente começa lembrando da nossa fragilidade para construir um caminho quaresmal que chegue ao fogo novo, que nos renove, que renove essa nossa fragilidade. Se depois a gente vai refletir que quaresma é se deparar com os nossos conflitos, e se depois, para que nada nos tire do nosso foco, Jesus aponta qual é a nossa meta, a meta é a transfiguração, na terceira semana, Jesus convida a gente a se voltar para os dramas coletivos, para aquilo que hoje mais atrapalha que a Boa Nova chegue à classe trabalhadora. Jesus vai viver a Páscoa, vai celebrar a Páscoa com os seus. Lembrar que no texto de João, isso está bem depois das bodas de Caná. O que é que tem lá nas bodas de Caná? Jesus faz uma nova aliança com a gente. Jesus transforma a água em vinho, comunica festa, vida, e num casamento faz uma nova aliança com a gente. Existe uma nova lei. A lei é o amor. Essa se sobrepõe a qualquer outra lei. Depois disso, Jesus vai ao templo. E aí ele vai falar do culto. Olha, lei e culto, as duas coisas mais fortes naquele momento, as duas coisas que mais escravizavam o povo. O triste disso tudo é que Jesus é uma festa da Páscoa. A festa da Páscoa era tradicionalmente uma festa da libertação. É a comemoração da libertação. Um povo escravo que ficou livre. E essa festa, com o tempo, não falava mais de libertação, falava de domínio, como muita gente hoje está ouvindo falar de uma tal teologia do domínio. Essa festa foi virando uma festa do domínio, uma festa onde os cambistas tomavam conta, a lei era quem ditava tudo, os pobres não tinham espaço, era uma festa, tanto que o autor, ele não diz Páscoa, ou a Páscoa de Deus, ou a Páscoa do seu povo. Diz a Páscoa dos judeus. E aí ele não está dizendo de todo o povo judeu, mas das lideranças. Ou seja, essa Páscoa não era mais da libertação do povo, era a Páscoa das lideranças religiosas. É nessa Páscoa que Jesus chega, vê uma situação difícil, e vê naquele templo uma figura de linguagem para falar do templo, que é a comunidade, que é o povo e que é ele mesmo, como cabeça dessa nossa comunidade. Jesus, olhando aquela situação toda, ver o zelo pela casa de seu pai, o zelo pelo templo, devorar a sua alma, pega um chicote e começa a derrubar tudo. Evidentemente que em muitas comunidades a gente não consegue mais ouvir um discurso enérgico de justiça. Ou é um discurso que parte para a violência, ou é um discurso de uma passividade que não motiva mais ninguém a pensar melhor. Como é que as nossas comunidades cristãs podem chegar mais perto do reino de Deus e do sonho que Jesus teve para nossas comunidades? Mas esse texto, ele ajuda a gente a pensar no quanto as nossas igrejas,
as nossas comunidades, os nossos cultos, as nossas liturgias deixaram de ser espaço de libertação e são espaço de domínio, são espaço de deleite das lideranças religiosas, são espaço de comércio, são espaço de comprar a salvação, de comprar a fé. Ora, nos últimos dias do nosso país, a gente viu isso muito claro. Até o dízimo de algumas comunidades cristãs foram usados para atos de golpe, para atos contra a democracia na semana passada. O púlpito virou espaço de coleta para a construção de atos, de movimentos que geram violência no nosso país, que destroem aquilo que rege a nossa civilidade, que é a democracia. É desse tipo de templo que virou comércio, que não tem mais pastores e sim cambistas. É desse templo que a gente precisa refletir hoje à luz dessa boa nova. Não existe mais o culto que liberta, mas o culto que domina, o culto que impõe, o culto que cria um discurso violento e dissemina todo esse discurso. A ponto de quando alguém denuncia isso, é confrontado por estes cambistas, por estes, entre aspas, líderes judeus, da mesma forma que Jesus foi. Eles olharam para o mestre e disseram: e que sinais você nos dá para ter autoridade de fazer tudo isso? É assim que faz, é assim que pergunta todo aquele que sequestra a boa nova. Há um fato desses nossos últimos dias que reflete muito bem isso. O Dom Paulo Jackson, que é o arcebispo de Olinda e Recife, nos últimos dias, concluiu o seu retiro quaresmal com os membros do clero. É sempre bom a gente lembrar que é uma tradição, mas a gente torce para que as nossas comunidades não façam mais esse tipo de separação entre retiro do clero, retiro de casais, retiro de leigos, mas que a gente possa, enquanto comunidades reunidas, ter vários momentos em que alguns padres, alguns diáconos, alguns leigos e leigas se juntem em vários grupos para fazer o seu retiro de quaresma. Mas, bem, ainda neste formato, o Dom Paulo Jackson construiu esse retiro, que é de todo ano, com o seu clero. E no último dia deste retiro, um dia em que as comunidades celebram a festa da Cátedra de São Pedro, ele falava de uma maneira muito profética e carinhosa até, sobre o pontificado, sobre o pastoreio do Papa Francisco. E como bom bispo, como alguém que está em comunhão, ele se colocou em comunhão com o Papa Francisco. Só que quem se coloca em comunhão com esse Papa Francisco precisa denunciar aquilo que não é igreja de comunhão. E assim ele fez. Ele falava da série de pessoas que nas redes sociais vivem a criar um discurso violento contra o Papa Francisco, contra a CNBB, e contra as várias igrejas que vivem uma caminhada profética. De lá para cá, o Dom Paulo vem sofrendo toda sorte de discurso violento, inclusive de centros e de confrarias que tem canal nas redes sociais para poder disseminar ódio contra esse pastor, que é o pastor da Arquidiocese de Olinda e Recife. Ora, são estas pessoas que constroem esse tipo de discurso violento, uma capa de conservadorismo, mas são pessoas ligadas à ultradireita do nosso país, a uma ultradireita fascista, inclusive financiada por políticos e por alguns parlamentares. São estas pessoas que podem ser associadas aos cambistas, deste templo que Jesus vê, e a essa liderança religiosa que transformou uma festa de libertação em uma festa de dominação. É essa teologia do domínio que aí está.
Então, nessa nossa reflexão, a gente também precisa, enquanto comunidade, demonstrar todo o nosso apoio a Dom Paulo Jackson. Em nome do Movimento de Trabalhadores Cristãos, dizemos que estamos com ele, estamos com o Papa Francisco e estamos com a campanha da fraternidade como um instrumento pedagógico para viver a Quaresma. E denunciamos toda sorte de grupos de ultradireita fascista que se travestem de centros e confrarias. Quando a gente denuncia isso, a gente pega esse chicote da justiça e denuncia e deixa em público toda essa espécie de reduto, todo esse conluio que quer fazer divisão aonde a gente precisa construir comunhão. A campanha da fraternidade, que por si só já diz, é campanha de irmãos, tem como tema fraternidade e amizade social. Não é com esse discurso violento de confrarias que na verdade são postos da ultradireita fascista que a gente vai construir a amizade social. Ora, diante disso tudo, diante desse gesto que a gente vê nos últimos dias, mas diante dos gestos que Jesus viu nesse texto bíblico, é preciso que coletivamente a gente viva essa Quaresma, denunciando aquilo que faz das nossas comunidades espaços de dominação, não espaços de libertação. É preciso que a gente tome de volta esta Páscoa para a gente. A Páscoa é festa da libertação, é festa da vida, é festa de quem começa nas cinzas, reconhecendo a sua fragilidade e vai até o fogo novo. Para a gente fazer isso, Jesus, até o final desse texto, motiva a gente à conversão. Jesus continua naquele lugar, fazendo vários sinais, e as pessoas ficam encantadas. Mas o texto diz que Jesus não se anima muito com isso, porque conhece o homem por dentro, conhece as pessoas por dentro. Ora, caminhar com Jesus e com o seu projeto é caminhar com alguém que conhece a gente por dentro. Então é preciso que a gente faça essa transformação coletivamente, para que nossas comunidades não vivam a superficialidade da fé. A gente precisa mergulhar numa fé que é da justiça, que é da solidariedade, que é do amor, de maneira fundamental. A gente não pode, nessa construção coletiva, nesse caminho de Quaresma, a gente não pode se contentar com ser superficial. Jesus nos conhece por dentro, convida a gente a se conhecer por dentro e a fazer uma revolução que tem a ver com a gente também, por dentro da gente, mas coletivamente. Nada de romantizar uma revolução que só está em mim, que é no meu coração, que a luta maior é a minha comigo. Nada de romancear isso. É coletivamente que a gente se depara com os nossos dramas, com as nossas limitações, e a gente constrói uma comunidade forte. Não é? É dessa forma que a gente precisa e que a gente pode refletir sobre esse texto bíblico. Jesus propõe uma nova lei, a do amor, e propõe um novo culto que está nele, ou seja, que está no seu projeto. Tanto que ele provoca aqueles líderes: destrua esse templo e em 3 dias eu o refarei. Ora, esse templo é ele, e é o seu projeto, e são as nossas comunidades que precisam ser refeitas no projeto de Jesus. Denunciando toda a teologia do domínio, denunciando todos os cambistas e todos os líderes religiosos que têm esse discurso violento de ultradireita fascista e que querem disseminar discórdia entre nós. Para que a gente possa ser comunidade que tem zelo pela casa de Jesus. E qual é a sua casa? É a humanidade com um rosto novo, com o rosto transfigurado. Vamos fazer
essa reflexão, essa caminhada durante essa semana? Que práticas minhas e nos espaços onde eu estou são práticas de domínio e não de libertação? Que barracas eu preciso de derrubar e que estão em voltas do meu templo e do templo que é a comunidade, que é o movimento, que é o sindicato, que é a pastoral, aonde eu estou? Que tantas mesas de cambistas são essas em volta de nós e em volta dos nossos projetos? Como a gente pode perceber melhor isso, entender melhor isso, enquanto o templo para onde a gente se volta é Jesus e o seu projeto? Então vamos pensar isso no decorrer dessa nossa semana. Eu queria concluir esse nosso momento com uma oração chamada Me Mostre as Coisas Tais Como São, de Rumi, do Islã. Ó meu Senhor, resolve todas as minhas dificuldades. Retira a ferrugem do espelho do meu coração. Tem piedade de mim e ser misericordioso comigo. Por tua graça e generosidade, mostra-me as coisas tais como são. Uma boa semana, muita saúde, muita força, uma boa quaresma para a gente, uma quaresma existencial, não só de ritos, mas uma quaresma que mexa com a gente, com as nossas famílias, com as nossas comunidades, com os nossos grupos, com quem está em volta da gente. Até mais. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Quem tem sede, vem à fonte. Quem tem fome, vem à mesa. Vinho, trigo, leite e mel, comereis manjar do céu. Vinde, vinde, se me ouvirdes, vida nova vivereis. Aliança nós faremos, minhas promessas cumprirei. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Um sinal de vós farei, das nações sereis o guia. Chamareis os que estão longe e virão todos um dia. Ao Senhor vinde buscai, pois se deixa encontrar. Ao Senhor vinde invocai, pois tão perto Ele está. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. O mal deixe sua maldade, pecador deixe seus planos. Ao Senhor volte e verá,
o perdão de seus enganos. Meu pensar não é o vosso, vosso agir não é o meu, tão distantes um do outro, quanto a terra está do céu. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Como a chuva cai do céu e não volta sem molhar, sem encher de vida ao chão, sem nos dar o trigo e o pão. Assim faz minha palavra, nunca volta a mim em vão, sem fazer minha vontade, sem cumprir sua missão. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Partireis com alegria e em paz caminhareis pelos montes, pelos bosques, aclamados passareis. Os espinhos do facheiro, galhos e pau-d'arco em flor, o sertão verde canteiro, glória eterna ao Senhor. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.